Sextou! Sextou, pessoal, sextou. E se sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Existe sim um motivo para esse chapéu, depois eu vou fazer um vídeo e vou contar tudinho pra vocês, mas espero que vocês prestem mais atenção na história do que em mim, porque sinceramente hoje o moral físico tá um pouquinho baixo. Acontece na vida de todo mundo. Durante, a live de membros que acontece toda quarta-feira entre os membros do canal, uma história foi levantada por um membro do canal, que é a história da fera de Gevaudan. Eu acredito que seja assim que pronuncia. E teria sido uma besta mesmo, um animal, algo documentado, algo relatado, com documentos oficiais que existem na França e talvez em outros locais também, onde pedaços dessa fera foram estudados. E a gente vai tentar entender aqui qual era a diferença e o que fez com que essa fera ela tenha sido marcada na história da França, levando assim até a ter um monumento que lembrou os 3 anos de pavor que a França passou na perseguição do que eles acreditavam ser um lobisomem. Mas essa ideia do lobisomem ela não veio de cara, tá bom? Ela vai ser construída ao longo da narrativa, quando eles não conseguirem êxito com absolutamente nada que eles tentassem com relação a caçadas, caçadores, e a gente vai ver um contexto que é quase como se você fechasse o olho e você se imaginasse. Sabe aquele filme A Garota da Capa Vermelha? Acho que é A Garota da Capa Vermelha, juro. Parece que você cai assim naquele lugar e tudo parece que fica acinzentado, diferente. Parece que você consegue escutar até o crepitar, assim, sabe? Do fogo, das tochas. E é uma coisa, assim, alucinante de boa. E eu queria trazer para vocês essa história, então eu convido vocês a ficarem aqui comigo. Eu espero conseguir retratar fielmente, desde já peço desculpas pelo meu francês, eu vou tentar aqui. E também vou tentar dar uma resumida, porque são muitos nomes, muitas coisas, e às vezes você mencionar tanto nome atrapalha demais o entendimento de vocês. Mas eu vou fazer todo o possível para pelo menos os principais serem mencionados, tá bom? Desculpa a introdução um pouquinho longa, mas também peço muito vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. E também me sigam no Instagram, @JoyceRodriguesOficial. Por lá eu sempre aviso vocês quando sai vídeo novo. Já estou gravando alguns também. Um não é tão bom, o outro é uma surpresa. E por lá eu aviso quando esses vídeos saírem, tá bom? Logo que eu terminar aqui, eu já vou começar a preparar esses. Então, peço pra vocês que fiquem comigo, porque agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny Jack, vinheta. No reinado de Luís XV, na França, no ano de 1764, o primeiro avistamento de uma criatura super estranha apareceu para uma jovem que estava ali cuidando dos animais da sua fazenda, em uma época, gente, que lobos, eles cercavam toda a França. Esse lugar que a gente está falando é um conglomerado, assim, de pequenas montanhas e também ali algumas cavernas e, enfim, é um lugar, assim, bem afastado mesmo. E parece que essa região tinha muitos lobos, mas, assim, muitos lobos mesmo. Então, eu parto do seguinte princípio. Acredito que todas as pessoas que moraram naquele lugar ou moravam naquele lugar naquela época conheciam um lobo. Acontece que essa moça, que estava ali cuidando dos animais, que inclusive para título de curiosidade se tratavam ali de touros, então eram animais ali de grande porte, ela estaria ali cuidando dos animais quando de repente uma fera aparece. E não era nada com que ela já tivesse visto ou topado. E isso assustou ela demais, a um ponto que ela sabia que a morte era iminente, isso ela relata, porque foi ela quem deu o alarme ali pela primeira vez. E os touros, eles começaram a tentar protegê-la, mas não num instinto, obviamente, assim, pensado. Mas eles começaram também a tentar acelerar em função do lobo, mas o lobo era muito rápido e ela quase perdeu a vida nesse dia. A situação que os touros ficaram foi uma situação, assim, muito estranha. Eles ficaram muito machucados, muitos touros machucados, e todo mundo começou a querer saber que fera era aquela. Então vocês imaginem, uma pessoa, uma camponesa, chegando num local extremamente assustada e contando para os homens da região sobre essa besta. Ela chegou a ficar muito machucada, tá? Em algumas histórias dizem que ela perdeu a vida, mas ela não perdeu porque foi ela, inclusive, que contou tudo o que estava acontecendo ali. Aquela região, hoje, ela é conhecida como Lozère, mas antigamente ela era conhecida como Gevaudan, tá? Acredito que seja assim a pronúncia. E nessa região aí,
era um acesso assim um pouco difícil, tinha muita mata, como eu falei para vocês, algumas cavernas que depois eles descobriram que poderiam ser cavernas até pré-históricas, então uma coisa bem difícil mesmo, o acesso era muito difícil, mas ali eles eram camponeses e tinha aquela coisa sempre que a gente costuma ver em filmes, que é aquela coisa de juntar as pessoas, né, os aldeões, e eles começarem a caçar essas criaturas. Isso era uma coisa muito comum antigamente, não obviamente por uma criatura assim como essa que ela descreveu, que era tão horrenda, porque ela descreveu uma criatura extremamente grande, muito maior do que um lobo comum. Ele teria um rabo diferente do rabo de um lobo, como se na ponta do rabo tivesse assim um tufo de pelos, orelhas diferentes das orelhas de um lobo, com menos pelo. A boca desse lobo seria diferente, um pouco mais larga também, e ela percebeu que a cabeça dele também era muito grande, e o lobo ele tinha um tamanho que ela falou assim que nunca tinha visto nada como aquilo, ele era quase do tamanho de um burro. Então ela começou a ficar muito assustada com aquilo e as pessoas também. Então eles decidiram que eles queriam caçar esse lobo. Durante esse período que eles começaram a caçar, eles foram noite após noite para a floresta com as tochas na mão e também os seus mosquetes. E só para deixar claro, tá? O mosquete é uma arma que ela tem ali uma quantidade de balas que ficam, só que quando acaba, você tem que ir colocando, né? A gente tá em 1764, então você tem que ir colocando as balas praticamente uma a uma. Então não era uma coisa muito fácil. Depois que acaba a bala, normalmente ficava a ponta que a pessoa usava como uma lança. Então seria mais ou menos isso um mosquete, tá? Só a título de curiosidade para vocês. Então o que acontece? Eles saem preparados para tentar caçar essa fera. Até então isso era uma coisa local, então apenas as pessoas que estavam ali sabiam. Só que depois das caçadas, eles foram encontrando também pela floresta crianças. Eles começaram a encontrar crianças sem vida, eles começaram a encontrar pessoas, inclusive uma garota sem a cabeça, que tinha sido encontrada dias depois de sua morte. Então eles chegaram à conclusão de que tinham alguns desaparecimentos que estavam acontecendo na vila e que se esses desaparecimentos poderiam ser resolvidos, se aqueles corpos, como a maior parte deles foi, se fosse ali então identificados, né? Então as pessoas conseguissem identificar os seus entes ali queridos que tinham desaparecido, tendo coragem ali de olhar os corpos que estavam lá por muitos dias, então muitos não tinham nem como fazer essa identificação, e inclusive dessa moça que eles encontraram sem a cabeça. Então como é que você identifica isso? Era muito difícil. Acontece que essa descoberta, então quando eles vão fazer, né, essa grande busca dentro da floresta, fez com que essa história chegasse nos ouvidos do rei. E muita gente pensa e distorce essa história, por um lado, como se o rei, né, Luís XV, ele tivesse simplesmente se preocupado com as pessoas e, enfim, tivesse começado a buscar pessoas para caçar essa fera porque ele estava com dó ou porque ele estava preocupado com os aldeões. E não é bem assim. E monarquia não é conto de fadas, tá? O rei, ele vive de quê? De impostos. E esses impostos, normalmente, era em cima das colheitas, em cima dos animais que as pessoas abatiam, em cima dos ganhos dessas pessoas, desses aldeões, tá? O que acontece é que com essa fera solta, além de ter causado um grande medo na população, naquela pequena população daquele local, fez com que muitas pessoas não quisessem sair de casa, nem mesmo para cuidar da terra. E era um lugar também muito frio, então tem tempos específicos, épocas específicas para as colheitas, né, e para o plantio. E se isso não for respeitado, obviamente não tem colheita. Se não tem colheita, pode não haver comida. E se isso não é comercializado de alguma forma, o rei, ele não consegue a parte dele. E normalmente o rei, ele não perdoava, né, essa falta de pagamento de impostos. Mas esse pessoal aqui, ele ficou isento por um tempo de pagar impostos, porque existia um motivo que seria, vamos colocar assim, de uma segurança que o rei não estava conseguindo proporcionar para as pessoas para que elas pudessem trabalhar. Então existia um grande motivo para eles não estarem conseguindo pagar esses tributos. Então, quando as pessoas perdiam a vida e o rei ia lá e dava uma grande quantia de dinheiro para a família, ele não fazia isso porque ele era bom. Ele fazia isso porque as pessoas começaram a tirar sarro dele. Dizer que essa fera, que eles começaram a chamar, até mesmo pela localização que na época era Gévaudan, começaram a chamar essa fera então de a fera de Gévaudan, diziam que a fera estava mijando nas roupas dele e rindo da cara dele. Era uma provocação e isso começou a acontecer por vários lugares. Essa era uma época muito parecida também
Vocês já assistiram aquele filme A Lenda de Beowulf? Quando você vê aqueles homens que vêm contando, né, coisas e feitos e tal, até mesmo antigos caçadores de dragões e etc. Não era muito diferente nessa época. Existiam homens que viviam única e exclusivamente para caçar. Só que eles caçavam coisas que assustavam a população, então isso tinha um custo, e um custo alto. Então o que acontece? O Luís, ele começa, né, o rei, ele começa a oferecer para as pessoas valores em dinheiro, para que primeiro os aldeões tentassem levar essa fera até ele e levar até o palácio dele. Só que acontece que as buscas, elas não paravam e ao mesmo tempo ninguém conseguia abater esse animal. Em um determinado momento, eles conseguiram chegar muito próximo, disparar muitas vezes ali contra aquela criatura, mas parece que nada derrubava a criatura. Então, mais de uma pessoa viu, mais de 10 pessoas viram, mais de 50 pessoas viram essa mesma fera e tudo batia. Então, era fato que tinha um estranho animal na floresta que estava matando as pessoas e tinha uma forma muito peculiar de fazer isso. Por exemplo, ele não se interessava por animais. Ele queria pessoas, então por algum motivo ele estava ali viciado na carne ou no sangue humano. E ele também tinha uma forma de atacar diferente. Normalmente ele dava um pulo mortal e pegava a pessoa pela cabeça. Então isso era um diferencial também dessa criatura. Essa história começou a se espalhar, muitas pessoas começaram a querer caçar essa criatura, até que em outubro de 1764, o rei ele vai e pede para o caçador dele, que era o caçador lá do reino dele, e diz o seguinte, do reino da França, né? Olha, o nome dele era Duhamel, disse para ele assim, olha, você vai caçar essa fera, porque eu tô com um problema aqui. Se a gente não caçar essa fera, esse pessoal não vai trabalhar e a gente não vai poder cobrar os impostos. Então o Duhamel ele junta um grupo de caçadores, então o rei deixa à disposição dele uma quantidade infinita de mosquetes e coisas ali para ele, cachorros também, né, cães de caça e tal, para que eles fossem para a floresta procurar esse animal. Acontece que os meses eles vão se passando e o Duhamel não tem êxito, só que durante esse processo também aconteceu uma coisa muito triste. Porque enquanto eles estavam procurando um determinado lobo, eles saíram abatendo todos os lobos da região. E isso também não deixava as pessoas felizes, nem mesmo quem morava ao redor, porque eles sempre souberam que os lobos existiam e ninguém tinha problema com os lobos. E o que vai acontecer é que no final dessa brincadeira, porque nada vai passar disso, porque eles não vão conseguir encontrar essa criatura, eles vão chegar a bater mais de 200 lobos nessa época. Então eles vão fazer assim, cara, um grande estrago ali, sabe, na população de lobos, e o que vai acontecer é que eles vão um dia avistar essa fera, pelo menos é o que eles contam, na minha opinião ele não avistou foi nada, ele só falou isso porque ficou muito chato, porque o rei ficou sustentando eles, pagando todo o processo e nada acontecia. Então o que acontece? Ele foi, disse que avistou o animal e eles teriam alvejado esse animal que teria se escondido então dentro ali de uma caverna e eles teriam perdido o rastro do animal, mas ele afirmou para o rei que era impossível um animal sobreviver àquelas balas, então ele estaria morto e eles não tinham mais com o que se preocupar. Acontece que em dezembro de 1964, uma pessoa de novo morre e começa-se de novo a carnificina. Talvez por um tempo essa ação toda ela tenha de fato desencadeado ali um medo entre os lobos por algum motivo e eles tenham se afastado por um pouquinho aí, menos de um mês aí de tempo, até eles decidirem sentir confiança de novo e voltar a caçar. E durante esse processo, eles acabam matando também a noiva de um rapaz chamado Jacques Denis. O Jacques Denis teria 16 anos e ele tinha motivos pessoais para querer encontrar essa fera, porque semanas antes, essa fera teria matado a irmã dele, enquanto a irmã dele trabalhava no campo, e arrancado a cabeça dela. Então ele vai e se junta, né, com um grupo que já estava fazendo umas buscas ali e já não era mais esse Duhamel. Não foi mais o Duhamel que ficou responsável, então, mais pelo lobo, porque o rei, ele simplesmente destituiu ele do cargo, colocou ele praticamente em desgraça, porque ele entendeu aquilo como uma mentira, porque ele disse que não tinha mais chances do lobo voltar, e o lobo voltou, e as pessoas começaram a questionar a capacidade do rei em proteger as pessoas, porque os impostos eram pagos em troca, né, de um governo, em troca de alguma coisa, alguma proteção, alguma ajuda quando necessário, mesmo que a gente sabe que isso não acontecia. Mas isso começou a assustar mais porque essa história começa a se espalhar pela Europa.
Quando então, né, o chefe de caça do próprio rei não conseguiu abater esse animal, ele começou a oferecer para caçadores independentes, como eu disse para vocês, eram quase como caçadores de recompensa, então eles saíam de cidade em cidade, às vezes de país em país da Europa, procurando lugares onde eles estavam sendo assolados por alguma criatura muito grande ou que eles não conseguiam abater. E esses caras, eles não eram as pessoas mais confiáveis do mundo. É quando vai aparecer, então, um cara que teria sido também esse mestre de caça aí, né, de abate aí, de um marquês, que vai, então, falar com o rei e vai dizer pra ele, olha, eu vou conseguir abater essa fera aí, e a gente vai conseguir, então, encontrar essa fera e matar essa fera, só que a gente precisa de muita coisa, a gente precisa de armas, a gente precisa de cães, a gente precisa de muita estrutura para conseguir. E eles chegaram fazendo o maior estardalhaço, olha, a gente vai pegar essa fera e tal, tipo, são os homens ali, né? Só que parece que eles começaram a causar ainda mais dano com as pessoas. Primeiro que eles começaram também a dar mais uma limpada na população de lobos, e começaram a explorar também os camponeses. Então eles queriam comer e beber de graça. Começaram a aparecer outros caçadores que faziam a mesma coisa, queriam criar acordos somente entre os camponeses e fechar um valor ali com os camponeses. Muitos camponeses pagaram porque ficaram com medo, achavam mesmo que esses homens iam ajudar e depois esses homens desapareciam. Acontece que este caçador, então, que era lá o caçador de um marquês, ele acabou ficando por quê? Porque o rei prometeu mais do que dinheiro. Ele prometeu dinheiro, ele prometeu status, ele prometeu fama e também um lugar na corte. Então esse homem chamava Deneval, é um pouquinho parecido com o primeiro, mas é outro homem. Ele tem a própria equipe dele, que era então esse nativo, mais alguns outros homens. E lembra daquele rapazinho, o Jacques, que perdeu a irmã e tal? Ele também vai perder a noiva nesse processo. Essa criatura vai matar a noiva dele também. E aí eles vão entrar numa caçada frenética mesmo. E ele era o mais empenhado em pegar, era quase pessoal. E ele só tinha 16 anos. Parece que eles vão começar um grande embate com essa fera, então eles vão começar a circular vários lugares, meio que assim, tentando separar perímetros, e vão começar a montar estratégias inteligentes para tentar pegar essa criatura. Só que essas estratégias, elas não vão funcionar. E, inclusive, o que vai acontecer é que quando eles dão a entender de que a fera está basicamente sob controle, essa fera ela vai invadir, ela vai seguir o caminho da cidade e ela vai invadir uma feira. Estava acontecendo uma feira popular, né, de vendas de coisas e alguns festivais, e essa fera vai invadir esse lugar em dezembro e vai matar diversas pessoas. O próprio Jacques, esse menino de 16 anos, ele vai ser quase mortalmente ferido por essa fera, porque ele vai tentar um combate quase de corpo com essa fera e muitas armas ali sendo disparadas, então também tiveram pessoas que morreram com esses disparos aí desenfreados atrás dessa fera, até que de repente o Jacques, ele consegue ser retirado do lugar, a criatura acaba caindo numa armadilha e teoricamente eles tinham capturado o lobo. Conta-se uma história sobre o Jacques que diz que depois ele teria sido mordido algumas vezes por essa fera e que depois disso ele teria morrido pouco tempo depois porque ele teria começado a envelhecer muito rápido, ficado com barba, com cabelo branco e muito fraco, com aparência de velho. Só que isso se mistura, claro, com folclore. Parece que isso tem documentado também. Parece que eu tenho um documento especial na França, no museu da França, que conta aí toda a história e tem mais de 300 relatos de pessoas que viram e etc, e deram descrições e tudo mais. Acontece que é o seguinte, eles vão pegar isso aí e de acordo ali com, né, o local que eles teriam que levar, porque eles tinham que levar para o rei aquilo ali, eles chegam até o rei com umas carcaças lá, uns pedaços de orelha, de pata, de rabo, porque o resto acabou se decompondo durante o caminho. E o rei olha para aquilo e diz que, enfim, não é aquilo, não pode ser aquilo, mas ele aceita. Não é mencionado qual foi o valor ou se eles ganharam muita coisa, mas parece que o Deneval recebeu ali também alguma coisinha, mas acontece que também duraria pouco, porque eles tiveram um período de sossego, mas um ano depois, então em 1960 e lá final de 65 para começo de 66, a fera volta a atacar e começa novamente atacando as crianças e outras pessoas que começam a sobreviver. Tem uma história notável que foi muito bem documentada, porque foram 7 garotos
que estariam então cuidando do pasto quando esse animal atacou e parece que já estava arrastando um dos meninos para a floresta. Ele também podia fazer isso e tinha feito isso com muitas pessoas. Teria feito também com a mãe, que estava com uma criança trabalhando, e ele teria tentado arrastar a criança. A mãe teria lutado mortalmente com o lobo, ficado muito ferida para tentar salvar o filho dela, mas mesmo assim não conseguiu, porque o filho teria ficado muito machucado. E de novo o rei começava a dar dinheiro para essas pessoas, para ver se essas pessoas se abrandavam, porque tiveram pessoas que começaram ali a criar pequenos grupos anarquistas ali contra o rei. Tinha uma besta, uma fera dentro da França e ninguém conseguia combater. E aí o que acontece é que o rei ele vai começar então a contratar ainda mais, né, mercenários, na verdade, porque muitos nem eram caçadores, eram mercenários mesmo, que diziam que mataram uma fera, bem aquelas coisas mesmo de, eu matei, cada um queria matar uma coisa maior, né, para tentar matar um lobo que eles teriam visto ali. E novamente os camponeses começaram a pagar a conta desses mercenários, porque aí os camponeses não tinham mais dinheiro para dar para essas pessoas, então eles começaram a fazer saques. Eles começavam a saquear as casas, eles começavam a destruir as plantações, eles tinham os esquemas deles de tentar caçar, então eles iam destruindo tudo que tinha pela frente, até que a situação ficou insustentável. Resumidamente seria o seguinte: quem caçasse essa fera tá ali, ia ficar na nobreza para sempre, podre de rico, e nunca mais ia ter que se preocupar com absolutamente nada. Acontece que as coisas também não funcionam assim quando se fala de reinados. O rei queria apenas que isso parasse para ele receber as coisas dele. Naquele momento, amigão, ele falaria qualquer coisa para uma pessoa tentar caçar essa criatura. Aí o que vai acontecer? Vai aparecer um homem chamado Jean Chastel. Jean Chastel não era um grande caçador. Jean Chastel, na verdade, ele era mais um estudioso de folclore. E ele acreditava que, como o primeiro lobo, o segundo lobo, né, o lobo ali principal que eles teriam levado dizendo que era a fera que deu um tempo de sossego, não era o lobo. Algumas pessoas já tinham visto e dito que não era ele, pelo tamanho. Eles perceberam que o outro era muito maior, ele era diferente, ele não parecia um lobo. Então parece que Jean Chastel foi recolhendo todos esses depoimentos, trabalhando também ali com algumas pessoas e começou a mapear o lugar. Parecia um trabalho muito demorado, porque o Jean Chastel ele começou a olhar os locais, a isolar locais, a um dia fazer uma guarda num canto, outro dia fazer uma guarda em outro canto. Luís XV já estava irritado porque ninguém aparecia com a solução, até que um dia, bem lá para o final de quase chegando ali em 1967, parece que um dia eles decidiram então partir. Volta de 1967, quando também foi o ano onde tiveram mais mortes. Isso já estava contabilizando quase 100 mortes, tá? Quase 100 pessoas que tinham perdido a vida e etc. com esse lobo aí, que um matava, outro matava, e o lobo continuava matando as pessoas. O que vai acontecer é que o Jean, ele vai começar então esse trabalho e aí vai partir de fato para a floresta para buscar então essa criatura. Mas o que ele vai fazer antes é interessante. Ele teria passado por todo o vilarejo recolhendo pertences de prata para poder derreter e fazer balas. Ele acreditava que o que ele estava perseguindo não era um lobo, mas sim um lobisomem, uma criatura, vamos colocar assim, sobrenatural. E que ele só morreria com a bala de prata. Então as pessoas começaram a ajudaram a derreter, a fazer as balas também, e eles teriam partido para essa caçada. E de fato, eles tinham umas roupas muito diferentes. Parece que esses dias ele tinha umas roupas que pareciam couraças, eram muito grossas e todas cheias de espinho. Eles também teriam pegado o sangue de uma loba espalhado pelo corpo todo das pessoas que estavam ali caçando, então exalavam um cheiro horrível. E ali eles viraram quase que, quando você olhava, pareciam também animais. E eles partiram para buscar essa criatura, enfim, como se fosse assim, a última coisa que eles tinham que fazer na vida. E ele queria recompensa também, óbvio, né? Então ele foi e eles conseguiram encontrar a criatura num lugar isolado. Ele foi muito esperto, ele teria deixado a criatura ficar relaxada, tranquila. Eles estavam com cachorros, quando os cachorros latiram, eles conseguiram deixar a criatura isolada, achando ali que aquela fera, dando a sensação para aquela fera de que ele estava seguro e que ninguém faria nada com ele. Então ele foi ficando tranquilo. Quando chega perto de uma boca de caverna, que era onde o Jean achou mesmo que seria a casa dessa criatura,
Eles saem então para beber água durante a noite e é quando então eles atacam. Só que não foi fácil. Eles teriam disparado diversas balas de prata nessa fera, nesse animal, e esse animal não caía, até que eles começaram a usar lanças com aquelas roupas especiais. Teve um grande embate, e aí eles conseguem então derrubar a criatura e assim levar o fim da fera de Givaudan. E o que vai acontecer é, quando eles tentarem transportar aquele animal, ele vai passar primeiro pelo vilarejo. E aí sim as pessoas vão virar e dizer, não, essa era a fera. Era essa fera que nós vimos. Pode levar para o rei, porque agora o problema foi, enfim, extinguido, acabou, vocês conseguiram caçar a fera. Acontece que quando eles chegaram, tentaram levar essa fera, né, até o rei não quis ver. Algumas pessoas disseram que era uma coisa absurdamente estranha esse animal, porque ele não tinha jeito de animal, ele era quase uma mistura de lobo com hiena. Ele tinha um jeito muito diferente, não parecia um lobo, não parecia uma hiena, era uma coisa esquisita. Pro Chastel, né, não era mesmo. Pro Chastel era um lobisomem, mas não teve nada disso de atirar, o cara começar a se transformar, não. Não tinha absolutamente nada parecido com um humano naquela fera que eles pegaram. E aí, o que vai acontecer é o seguinte, parece que aquele outro taxidermista que tentou caçar também e tal, teria feito ali um trabalho de taxidermia, então conseguiu preservar algumas partes do animal e etc. O animal também teria ficado muito machucado, isso também comprometeu ali as pessoas e disseram com o tempo que aquele animal, na verdade, ele foi inteiro preservado, né? Deixaram o animal ali empalhado à mostra no palácio então de Luís XV. Só que existem algumas coisas que depois eu achei estranho, porque o que acontece? Existem até imagens que foram feitas na época. Parece que são duas histórias diferentes. Por que acontece? Uma conta que, na verdade, não chegou muita coisa até o reino. Mais uma vez, né, gente? É um bicho morto. Então, até chegar a esses lugares, eles não tinha muito jeito de chegar rápido. Então, isso ia se decompondo. Acontece que algumas pessoas dizem que aquele taxidermista, ele também estaria junto, né, com esse Jean. E aí eles teriam então iniciado o trabalho de taxidermia nesse animal. E aí ele teria sido exposto lá para o rei. Acontece que quando o rei olha aquilo, e aí é onde fica estranha a história, porque o rei teria olhado e o bicho estaria muito deteriorado. Então, seria difícil dizer qual é a versão correta, se o taxidermista teria trabalhado nele antes ou se de fato o rei teria visto aquela coisa, não reconheceu aquilo como um animal, mesmo com os camponeses afirmando que eles tinham visto antes da decomposição e que de fato era, isso é documentado também. E aí o que acontece? Parece que esse homem, né, que teria então conseguido caçar, esse Jean Chastel, ele teria caído num descrédito tão grande que ele não teria recebido uma moeda do rei. O rei não deu nada que tinha prometido por ter sido caçada essa fera, porque conselheiros do rei começaram a dizer que esse Chastel, ele na verdade era um impostor, que o pai dele, ele tinha coleções e mais coleções de animais raros e que aquilo não era um lobo, aquilo era uma hiena, uma grande hiena. Acontece que naquela época, o que havia sido dito para o rei foi colocado como verdade. As pessoas, a maior parte delas não sabia como era uma hiena, apesar de ter algumas poucas espalhadas pela Europa. Ela não é um animal nativo da região, ela é um animal nativo da África, mas muitas pessoas levavam esses animais até esses reinados para dar de presente, para tentar aumentar a população de um determinado animal na região. Às vezes dava certo, às vezes não. Acontece que o que gerou uma grande estranheza entre as pessoas foi que também, se você for colocar a figura desenhada na época, as figuras desenhadas na época, com o animal em si, ele não parece nem uma hiena e nem um lobo. Ele parece a mistura dos dois. E é aí que eu parei e coloquei a minha cabeça, no caso com o chapéu, para funcionar. O que acontece? Ele caiu de fato em descrédito, só que acontece que algumas poucas pessoas dizem o seguinte, que ele não caiu em descrédito não. O rei teria feito uma outra oferta para ele, com medo que de repente outras feras aparecessem como aquela que assombrou por tanto tempo e matou tantas pessoas.
Ele teria colocado então o Chastel como um funcionário particular dele, e ele teria vivido ali como se fosse um homem, um caçador do rei, e depois teria passado a ser então o assassino do rei. Então quem o rei queria que fosse abatido, um nobre ou alguém que estivesse ali afrontando o rei, quem ia lá caçar era o Chastel. Eu não sei qual era, né, enfim, como que o cara era, tipo, qual eram os valores do cara, eu não sei, de repente foi mais lucrativo para ele isso. Depois de muitos e muitos e muitos anos, mais precisamente mais de 200 anos, ou quase 200 anos depois, em 1960, eles vão encontrar no Museu Nacional de História de Paris, parece que alguns ali estudiosos vão começar a encontrar dentes que teriam sido dessa fera, porque parece que teve essa aparição, né, questionável, na minha opinião, que aconteceu no palácio, porque uma história, né, dá a entender que pode ser possível, outra história dá a entender que não, que esse animal não tinha como ser mexido, né, depois daquilo. Mas também, não sei, de repente lá o taxidermista conseguiu fazer milagre. Eu nem sei como um taxidermista de fato consegue trabalhar, de repente isso é possível, né, e enfim, colocaram lá. Fato é que ninguém sabe para onde foi parar esse animal. Então só ficaram os registros que o taxidermista teria feito, registros muito minuciosos. E muitas partes desse animal teria ido para o Museu da França. Então algumas pessoas acreditam que esse animal ele foi inteiro para o Museu da França e que foi se perdendo ao longo do tempo. Porque depois eles vão encontrar o que teria sido partes, né? Lá em 1960, eles começam a tentar entender o que era essa criatura. Por algum motivo, aí a história surgiu, porque começaram a procurar uns relatos por lá, e parece que lá por 1600 e alguma coisinha, algumas fumacinhas aí, teria surgido na França, na mesma região, um animal extremamente parecido. Então, poderia ser uma nova espécie, poderia ser alguma espécie que ninguém nunca catalogou, enfim. Então, eles começaram a tentar ver que tipo de coisa de fato era aquilo com o que eles chamavam ali de uma tecnologia mais moderna. Então, eles começam a pegar aqueles pedaços e eles vão encontrando primeiro, né, os dentes. Primeiro que o tamanho dos dentes, eles eram extremamente grandes. Então, assim, não condizia com o tamanho dos dentes de um lobo. Quando comparados a uma hiena, também não condizia, mas entre um lobo e uma hiena, eles preferiram achar que o que eles tinham encontrado ali era de fato uma hiena. Parece que seria um tipo de hiena encontrado na África, Paquistão, na Índia, Oriente Médio, coisas assim, uma raça muito diferente de hiena. Porém, ainda assim, o tamanho seria um problema. Tirando o tamanho dos dentes, eles conseguiram imaginar mais ou menos o tamanho do animal. Até que em 1974, eles começam a encontrar algumas partes desse animal. E aí eles começam a perceber, continuam com a teoria de que na verdade não era um lobo, era uma hiena. E que essa hiena, então, tinha um tamanho anormal, poderia ser alguma raça que acabou sendo extinta. E que aquele animal teria assolado, sim, a França na época ali de Luís XV. A questão é a seguinte... Vendo isso aí tudo, tem alguns documentos onde mostra tamanho, etc e tal. O que vai acontecer, na minha opinião, o que deve ter acontecido foi o seguinte, ou um cruzamento, alguém pode ter soltado de fato uma hiena nesse local e ter acontecido um cruzamento, quem sabe até mesmo lá no ano de 1600, lá vai fumacinha, e esses animais passaram a existir. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas viam esse animal em uma região e em outra região completamente distante, onde não dava para as pessoas compartilharem informações, eles encontravam o mesmo animal. E aquele local era uma cadeia gigantesca de lobos e que dava em várias regiões da França, ali um pedaço da floresta. Então, parando para pensar, se isso tivesse se espalhado por aí, essa raça diferente aí de lobos ou hienas, ou lobos e hienas, não sei, tudo menos um lobisomem, obviamente, isso poderia sim ter sido um fenômeno que, durante as caçadas, onde eles foram caçando vários e vários lobos, esses poderiam ter sumido e sobrando apenas um, que foi o que eles acabaram expondo ali. A questão é o seguinte... Todos os estudos que foram feitos só conseguiram concluir que era um animal do gênero do cachorro, da espécie canina, e mais nada, podendo ser um lobo, podendo ser hiena e etc. Só que o que a gente conhece sobre hiena
é que a hiena, ela come, na verdade, carcaças de animais mortos, pelo menos o que a gente, né, estuda a hiena tradicional. É muito difícil você ver, e quase raro, uma hiena atrás de sangue fresco. Isso é muito difícil. Normalmente ela quer carcaça. Então ela até chega a atacar, mas ela não chega a comer. E o que aconteceu foi o seguinte: quando eles caçaram então essa fera e conseguiram abater e abriram a barriga da fera, porque tinha um taxidermista junto, então ele achou que assim preservaria melhor, eles encontraram partes de um garoto dentro da barriga dessa fera. Então é meio óbvio que ele comia as pessoas, ele comia, né, seres humanos, e isso é uma coisa muito difícil de você encontrar, por exemplo, numa hiena. Então, assim, só minha opinião. O que pode ter acontecido foi um cruzamento, um estranho cruzamento, não sei, ou até mesmo uma mutação. Por que eu tô falando isso? Isso é uma história aí só para deixar vocês aí pensando, que é o seguinte: eles perseguiam um peixe, um determinado peixe na Índia, que ninguém conseguia entender, eles começaram a chamar o peixe até mesmo de um demônio. Até que o caçador, esse determinado caçador, é um programa bem famoso na Discovery, ele vai atrás desse monstro, que seriam peixes de rio. E quando chega no lugar, ele descobre que tinha mesmo um peixe que ele tinha se modificado. E ele de fato estava comendo pessoas, porque essa era a reclamação. Eles começavam a chamar de demônio tubarão, porque comia as pessoas na água doce. Assim, devorava uma pessoa inteira. E eles descobriram que quando se queimava, desculpa, eu tô com um pouco de alergia. Quando se queimavam pessoas no rio Ganges, as pessoas elas não eram completamente queimadas. Então, quando o corpo caía no rio, o que acontecia era que esse peixe começava a se alimentar de carne por dentro, ali, né? Tinha por fora, estava queimado, mas por dentro não. Então eles começaram a se alimentar dessa carne que não é a alimentação desse peixe, e esse peixe ele criou outros gostos, ele começou a querer mesmo carne humana, e ele passou a ter características diferentes que condiziam com o que ele precisava caçar naquele momento. Então os animais eles se modificam. Então isso é uma coisa pra gente parar e pensar. Na hora eu lembrei desse... Pode não ter nada a ver, obviamente, eu não sou especialista no assunto, mas uma coisa dessa pode acontecer porque eu vi, né, isso acontecer no caso com peixe, mas isso não faz com que não possa ter acontecido com outro animal se de repente tivesse um cruzamento ou uma dieta modificada. Também tem um filme que parece que chama O Encontro dos Lobos, alguma coisa dos lobos. Depois eu vou deixar aqui escrito, que fica como dica aí pra vocês assistirem. Eu ainda não assisti, mas parece que fala dessa fera. E também na França tem uma estátua que mostra ali os tempos onde foi extremamente difícil sobreviver naquele local da França, né? Então fizeram ali uma estátua do lobo, sendo ali, enfim, uma estátua bem bonita ali de um lobo e tal, pra poder marcar o que teria sido anos muito difíceis na França. Eu acredito, obviamente, que não era um lobisomem, mas era uma fera digna de ser estudada, porque talvez possa ter sido aí uma raça que pode ter entrado em extinção sem as pessoas nem ao menos ter tido a oportunidade de conhecer. Eu vou ficando por aqui, o caso vai ficando por aqui. Comentem aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso, o que vocês conhecem como lobisomem, sobre isso que eu comentei das mutações. De repente você tem mais, né, estudo, capacidade do que eu e etc, ou conhece melhor essa história. Conta aqui embaixo, eu vou gostar bastante de saber. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos um excelente final de semana, um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!